Boa noite, galera. Estamos iniciando hoje o nosso podcast, Papo de Investidor. Estamos trazendo hoje duas feras para cá. Duas feras que são empresários, são investidores e vão trazer dicas maravilhosas. O Beto, que é o mecânico investidor, como também estamos trazendo o nosso amigo Ferraz, da Calculare, um dos melhores contadores de João Pessoa. E hoje, junto comigo, está aqui essa fera que já trabalha com a gente há um bom tempo, que é o Primitivo, para dar uma descontraída aqui e fazer muita pergunta para essa galera que é muito massa. Vai, Primitivo, o que é que tem? O que é que você acha dessas duas feras aqui? Eu acho que a ideia desse podcast é isso, é trazer pessoas reais com experiências reais, pessoas que investiram e prosperaram com o seu investimento, entendeu? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês com dicas, cada um deles aqui vai dar a sua dica, você que está independente do segmento que você tem, cada um vai ter aqui uma dica que tenho certeza que vai se encaixar no seu comércio. Então vamos bater esse papo descontraído aqui, conversar um pouco. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? O Beto falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu já conheço, mas quem está assistindo o nosso podcast vai conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória. Então me fala aí um pouco da tua trajetória e como tu se tornou o mecânico investidor. Show de bola, maravilha. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com os amigos, né? O Anderson, que eu já conheço há longas datas, como ele mesmo falou. Nosso amigo Primitivo, que é um grande prazer estar aqui com você. Nosso amigo da Calculare aqui, excepcional. Me chamo Beto Tavares, como o Anderson falou. Tenho 38 anos. Eu empreendo no ramo, atualmente, na área automotiva, há 7 anos. Sou formado em empreendedorismo. Atuo na área de investimentos imobiliários, em renda fixa, renda variável, como criptoativos, bitcoins, criptomoedas. Então, tenho diversas experiências em várias áreas. Eu costumo dizer que a vida é dura para quem é mole. E realmente é skin game mesmo, é na pele ali, vivendo cada dia como se fosse um dia diferente. Mas nem sempre foi assim. Também já fui CLT, já fui um cara que trabalhei como garçom, trabalhei como frentista. Um dos primeiros empreendimentos que tive foi eu e minha esposa vendendo trufa na Praça da Paz, ali nos bancários, em João Pessoa. E é isso, é um pouco da minha história. Agora, essa fera aqui, Ferraz da Calculare, eu gostaria também que você falasse um pouco da sua história. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite também. Meu nome é Edson Ferraz. A gente tem um escritório de contabilidade há 8 anos. Esse escritório, ele nasceu com o intuito, na verdade, primeiramente, de quando eu era CLT e sempre eu quis alcançar outros objetivos acerca de ter empresas a qual a gente pudesse fazer com que ela crescesse cada vez mais. A maioria dos escritórios hoje em dia, eles não têm esse intuito real, não tem aquele contador consultivo, que é o que a gente almeja, ter aquele contador que seja parceiro, que vá na empresa, que saiba o dia a dia do empreendedor, né? Do pequeno, do médio. E à medida que eu fui identificando isso, eu fui querendo crescer também com a Calculare. O meu início aqui em João Pessoa, eu saí de casa com 17 anos, foi já para estudar gestão financeira, já pensando em almejar também outros crescimentos. Eu iniciei o escritório de contabilidade no primeiro semestre do meu curso. Eu comecei, fui atrás do meu estágio, tentei conseguir, dividi apartamento com estudantes, fui tentando fazer de tudo para poder conseguir chegar até onde eu estou hoje. Na medida que foi passando esse período, eu também sempre quis abrir uma farmácia. Então, que eu já contei essa história para antes, que meu intuito de querer uma farmácia era porque eu também era contador de várias outras distribuidoras de farmácias, entre outros. Então, foi passando o tempo, eu vi que o comércio era muito bom. Eu precisava investir naquilo. Mas também não era o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer contabilidade, gosto de ser um contador que vai até a empresa e que faz totalmente uma contabilidade consultiva. Passando nesses 8 anos de Calculare, hoje eu posso ver que o nosso nicho maior do escritório hoje é de investimentos a partir de empresas hoje de eventos, empresas que trabalham com a parte de decorações, parte de artista também. A gente tem clientes hoje que têm essa gama maior. Os maiores clientes da gente hoje trabalham com essa parte de estruturas também. Então, a gente tenta o máximo possível estar ali sempre procurando leis que beneficia esse tipo de eventos, esse tipo de clientes de eventos, para poder sempre assim trazer uma benfeitoria e trazer mais redução de impostos. A nossa meta da Calculare hoje é exatamente essa, trazer redução de impostos para que esses clientes possam, dentro da lei, conseguir. Queria saber aqui qual
os principais erros cometidos pelos pequenos e médios empresários dentro da contabilidade, quando estão começando? Qual é aquele erro crucial? Principal erro hoje e sempre desde os primórdios da contabilidade, é exatamente misturar o pessoal com a pessoa jurídica. Então foi isso. Quando você acaba misturando suas despesas, suas receitas com o da empresa, você não consegue ter um controle real, contábil, de quanto a empresa está faturando, de quanto a empresa pode estar lucrando e você ter a tomada de decisões necessárias. Deixa eu abrir uma parte aqui. Eu já tive vários negócios. E eu só começou o negócio a organizar quando eu peguei um contador. Eu queria fazer sozinho. E que me orientou. Esse é o segundo erro, viu? Essa Luciano? parte de separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Luciano, sabe o que eu estou achando interessante nesse início de bate-papo? É que tanto Beto quanto Ferraz, eles vieram do CLT. Então, assim, existem pessoas que já vão direto já para empreender, vêm de famílias que podem proporcionar esse mecanismo, essa facilidade para a pessoa já chegar investindo. E aqui tem um exemplo de 2 pessoas que eram CLT e passaram a investir. Então, assim, as pessoas que estão assistindo, eles têm que entender que é possível você sair do CLT para investir. Eu achei bem interessante frisar esses 2 pontos aí. E o segundo erro? O segundo erro é exatamente esse que você falou agora há pouco. Não querer fazer sozinho e não ter um contador, esse consultivo que possa lhe ajudar, juntamente com a contabilidade. Porque assim, quando a gente pretende fazer algo só sem uma qualificação profissional, não dizendo que ninguém possa fazer. Os microempresários, por exemplo, eles tendem a não ter o contador. Mas na maioria das vezes, o que está acontecendo muito, como aconteceu agora em janeiro, é ter várias empresas que se desenquadram. Quando se desenquadra, é que ela sai de um regime de tributação e passa para outro. E acaba tendo que pagar várias multas por não ter esse controle, tanto financeiro quanto contábil. Então, precisa ter. Então, isso é um erro também crucial, você procurar um profissional qualificado para lhe ajudar a fazer com que o seu negócio venha a crescer. Beto já está no ramo de oficina há 7 anos, ele acabou de frisar. Isso. Eu queria entender, Beto, você passou por esse erro também? Será que ele passou por esse erro de, Certeza. de sair direto? Não, eu vou sozinho, vou construir sozinho, vai dar tudo certo. Como é que foi contigo? Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Acho que todo microempreendedor, todo empresário que inicia algo, principalmente se aventurando, ele começa a querer cruzar e cabecear ao mesmo tempo. É verdade. É um dos erros primórdios, aí, os cruciais são esses. Você vai alinhando com o passar do tempo. Como o nosso amigo acabou de falar, o empreendedor individual, ele dispensa a contabilidade. E esse fato de dispensar a contabilidade, a gente leva na nossa cabeça, não precisa de contador. Uma forma muito errada esse pensamento, porque, na verdade, ninguém faz nada sozinho, como ele acabou de falar. Ou você contrata um profissional adequado para te seguir e te acompanhar no caminho, ou você vai apanhar pra caramba até você aprender alguma coisa que vai te ajudar lá na frente, pode ter certeza. Você já teve outro tipo de investimento, além da oficina, né? Sim, passei, curiosamente, 7 anos também com o mercadinho, o ramo de alimentos, né? Totalmente diferente do que eu estou agora. E também apanhei bastante até poder se encaixar. Mas já trabalhei com detetização também, trabalhei em alguns nichos diferentes, até conseguir chegar, sabe, no negócio em que eu me encontrei de verdade e disse, não, aqui eu ainda estacionei meu carro mesmo, é aqui que eu vou ficar, essa parada que eu vou levar adiante porque é vendendo certo. E só tenho a agradecer, cara. E colhendo os frutos hoje dessa decisão que eu tomei lá no passado. Eu queria saber aqui de Ferraz, como uma boa contabilidade ela pode influenciar no crescimento da empresa, no faturamento, fazer faturar mais, fazer a coisa crescer mais. A maioria dos empresários... Eu quero coisas práticas. A maioria dos empresários, exatamente. A maioria dos empresários, eles estão ali... Todo mundo, ele visa mais o lucro. É o que a gente quer, é o lucro. É o que a gente precisa de lucros. Só que para isso, inicialmente, toda empresa ela precisa ter um planejamento tributário. Precisa tirar o tributário de lado, só pegar o planejamento. Planejar é o quê? É você ordenar ali o que você vai executar após. Então, a contabilidade ela vai estar ajudando isso inicialmente para que faça com que sua empresa reduza impostos e você possa faturar mais, ter mais lucros e pagar
não tanto imposto compete nossa carga tributária hoje do Brasil. Então, com essa diminuição hoje que a gente tem, apesar que nossa carga tributária do Brasil é uma das maiores que tem, a gente consegue diminuir isso através de um bom planejamento tributário. O planejamento tributário, ele traz, sim, essa benfeitoria para as empresas, para que elas possam planejar futuramente. Isso a gente executa a cada 1 ano. Cada 1 ano passou pela empresa, a gente executa o planejamento tributário e vê o que ela pode executar durante aquele ano que vem a seguir. Esse planejamento tributário, ele reduz não só a carga tributária, nos tipos de regime de tributação que existe, mas ele também traz seguridade para as tomadas de decisões que vocês vão querer. Então, como o Beto, por exemplo, a empresa de Beto hoje, mecânico, tem umas leis que beneficiam totalmente a área dele. A Autopeças, ela tem uma redução de monofásico, trazendo assim uma parte mais técnica de PIS e COFINS, mas essa redução, ela traz diminuição do seu imposto. Se ela traz diminuição do seu imposto, ela eleva o seu lucro da sua empresa. Então, o Beto, ele tem como reduzir imposto legalmente, assim trazendo mais lucratividade para a empresa dele, fazendo com que a empresa dele cresça. Importante saber isso, né? Eu tinha até uma pergunta aqui para a Beto. Porque o que acontece? Você tem lá, hoje a sua oficina, ela cabe quantos carros lá dentro? Simultâneo, consertando. Não, tô aqui, a gente tá simultaneamente os carros lá. Só para eu formular. Atualmente 10 carros. 10 carros simultâneos. Isso. Aí onde entra a parte do empreendedorismo, né? Tem mecânico que às vezes, eu conheço muito mecânico, e já escutei de mecânicos isso. Ele não, Prito, se for um negócio ligeiro demais, como é que eu vou cobrar? O cara segurar o veículo mais tempo para poder, mesmo que seja uma coisa mais simples. Mas ele não entende que o giro é importante. Tu tem esse raciocínio lá dentro da empresa, vocês têm esse pensamento, resolver logo é bom para o cliente e é bom para a gente que vai girar mais carro, né? Isso, com certeza. Lá a gente trabalha com diversos serviços, sendo do menor serviço, como a troca de pastilha, ao serviço mais complexo como motor, cabeçote, ar-condicionado e diversos outros segmentos. Mas, preferencialmente, eu prefiro esse serviço mais curto, por conta justamente da rotatividade que ela traz. E o empresário que trabalha no mesmo ramo que o meu e acha que, olha, demora mais aí, porque senão o cara não vai querer pagar aquilo ali, porque, tá parecendo ser muito fácil isso aí. Ele está pensando de forma muito errada, porque ele está deixando de alavancar o negócio dele, de pegar mais serviço, né, e de girar mais o negócio, a catraca girar mais. É melhor que ele faça num período que é o justo, faça a coisa da melhor forma possível, porque o certo, o bem feito, ele nunca sai caro, principalmente quando é acordado junto com o cliente. Não já saiu, porque é aquela história, assim, aproveitando o raciocínio, ele não já saiu com orçamento? Isso. Ele está com orçamento. Vai dar tanto. Se ele vai fazer em um dia, se ele vai fazer em 3 dias, não interessa, vai pagar aquilo ali. Isso mesmo. E 90% dos serviços já são acordados, como você está dizendo, previamente. Você já tem, antes, qualquer pessoa aqui dentro dessa sala, antes de executar qualquer serviço de carro, principalmente que sabe que já é caro, ele, obviamente, vai pedir primeiro o orçamento para ver se vai caber no orçamento dele também, né? É uma discussão que vai ter antes da execução. Então, nada mais justo que você oferecer o melhor serviço da forma mais prática, né? Porque hoje a gente sabe que o carro, ele não é mais um bem, ou dizer, um artigo de luxo. Ele é sim um artigo de necessidade. Então, todo mundo está deixando o carro ali, mas tem seus horários também, tem suas responsabilidades, tem seus compromissos. Então, se um serviço ele demanda pouco tempo, se você puder executar ele de uma forma melhor, com a qualidade, e entregar com 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, dependendo do serviço, entregue e tenho certeza que o cliente vai ficar muito satisfeito com isso. Muito. Ô Ferraz, você falando sobre tributação aí, e a gente que é empresário, a gente não pode fugir da tributação, mas existe uma forma legal que a gente fuja dessas tributações, que a gente consiga reduzir os impostos. Você já deu um exemplo aí que para autopeças tem um diferencial. Para quem está iniciando agora, Ferraz, qual a importância dele procurar desde o início um contador? Qual a importância dele procurar a calcular para que ele possa ter uma flexibilidade ou uma facilidade maior de abrir sua empresa? Então, inicialmente, como acho que o Beto também já passou por essa parte de microempreendedor, empresa de pequeno porte, assim por diante, as pessoas que estão iniciando tendem a achar que o melhor regime de tributação, às vezes, é o Simples Nacional, que é um dos regimes que eu, porventura, venho falar aqui também, que é o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional, para quem está iniciando, nem sempre é bom, porque a gente paga tudo pelo faturamento. Então, para essas empresas que estão iniciando,
Vou passar de R$7.000 por mês de faturamento, que é muito pouco. Hoje a gente sabe até que um pipoqueiro ele fatura R$7.000 por mês, Verdade. mas não se encaixa mais como um microempreendedor individual. Tem que ser uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de médio porte. Então, inicialmente, a gente sempre pede para que faça o quê? Também um planejamento tributário, para ver se encaixa nesse regime de tributação, tem algo legal que possa reduzir, como é a empresa de Beto, é uma farmácia. Então, o contador sempre tem que estar ali dentro da legislação, analisando as emendas complementares, as leis complementares que saem, para que possa verificar o que é que pode ser reduzido. E existe muito, só que muito o contador não faz. Muito contador, ele é o contador tradicional, o que executa balanços, o que manda seu imposto, é o velho correio das más notícias. E o que a gente procura, sim, é fazer um contador consultivo, é procurar algo que beneficie sua empresa e que ela venha a crescer. Eu vejo muito o teu Instagram, acompanho muito, porque você passa muitas dicas lá no teu Instagram, e vejo que você faz muita visita às empresas. É importante. Me fala mais um pouco sobre essas visitas que você faz. Por que você faz a visita direto na empresa, está sempre postando lá as visitas? Existe um diferencial da Calcular para outras empresas de contabilidade? Existe, principalmente a visita técnica, que a gente chama. Quando entra um cliente no escritório novo, a gente precisa entender como é que ele funciona dentro da empresa dele. Vamos chegar na empresa de Beto, como é que Beto chega quantos carros aqui por dia? Quanto sai? Mas isso é coisa da contabilidade? É, porque a gente tem que analisar como é o fluxo dele dentro do negócio para que a gente possa ter tomado decisões. Um caso recente que a gente fez foi em Alagoa Grande, em um cliente de olaria. É um cliente que faz fabricação de tijolo. A gente foi lá ver como era o forno, quantas pessoas trabalhavam, qual era a quantidade de fornada que saía. Então, isso é importante. É importante tanto para o empresário, que vê o contador ali como parte da sua equipe, parte que está procurando algo que beneficie, quanto para a contabilidade, porque isso a gente também tem como fazer tomada de decisões. Tá vendo aí, Primitivo? A importância da gente ter um contador para auxiliar desde o início. Na empresa, né? Tá na empresa. Isso é importante, né? Porque só vai receber a documentação, só aquela parte de e-mail, né? Só e o aquela imposto, visita é recebe imposto, então. vai imposto e recebe imposto, assim vai. E a Calcular vai lá na empresa. Vai lá na empresa. Cheio de surpresa. Chega de surpresa. Pior do que o fisco. Chega quase surpresa isso. lá. Recentemente eu fui de um cliente que ele fez: oxe, você tá aqui, aí eu só escutei de longe, né? Guarda isso aí que já está aqui. Guarda isso aqui que Ferraz chegou, vai poder pegar isso daqui. Então, eles já sempre se atentam a fazer o correto. Pergunta importante aqui. Quais sinais, falar olhando para você ali, quais sinais a empresa tem que observar que esteja acontecendo, que detecta que ela está pagando mais imposto do que deveria? É um ponto que a gente está trazendo desde a primeira parte aqui. Sempre falando sobre... Justifique seu salário agora. Sempre trazendo a parte de redução de imposto, estou pagando mais, será que eu estou pagando... Primeiro é a confiança com o escritório que você está escolhendo, com o contador que vai estar ali sempre buscando. E você também. Na maioria das vezes, hoje, por a gente estar num mundo tão digital, o pessoal tem mania de ver aqueles vídeos curtos, que eles chamam TikTok e tal. E lá, 30 segundos não é um resultado fidedigno, digamos assim. Então, sempre eu aconselho que quem vê esses vídeos curtos de contabilidade consultiva, contabilidade não sei o quê, procurem mais a fundo, porque vocês conseguem identificar o que é que vocês podem fazer também, olhando a legislação. Quando a gente tem, em média, uma empresa que diz: eita, Jaedson, será que eu não estou pagando mais imposto? Eu falo Jaedson, às vezes é porque Jaedson Ferraz. Será que eu estou pagando mais imposto? Vamos lá analisar? Vamos ver se sua empresa tem algum benefício para ela? A gente não é detentor de todas as informações, não. Pode passar algo batido. Mas a gente hoje trabalha na Calcular com um sistema de captação de informações, essa que pode beneficiar os nossos clientes. Enquanto a gente passou esse feriado aqui, por exemplo, que a gente ficou, que não é feriado, mas a gente passou segunda, terça e quarta ausente do escritório, a gente tem robôs trabalhando lá. Resultados. Trazendo para a prática aqui, dá um exemplo de um benefício que a empresa pode ter que o dono não saiba. Algum benefício que ele possa ter, de isenção, de alguma coisa. Não, isso aqui não precisa pagar isso tudo, isso aqui a gente... Tem um exemplo prático sobre isso? Varia muito de acordo com o regime de tributação, mas o principal hoje são tributações de monofásico, de PIS e COFINS, que é a redução desses dois impostos à medida que você calcula o imposto Simples Nacional, por exemplo. Se você está lá pagando 2 mil de imposto e você está tributando tudo, a empresa de Beto, mais uma vez, a empresa de Beto é um exemplo ótimo para a gente, porque a gente também tem empresas de mecânico lá no escritório. Então, a empresa de Beto, ela está lá pagando 2 mil de imposto de Simples Nacional mensal. Só que o contador não está fazendo a devida tributação de monofásico, que é fazendo o quê? Retirando esses dois impostos, para ele pagar 1.200.
ele tem R$ 800 ali de redução e ele está pagando a mais. Como é que ele identifica isso? O empresário, ele também tem que estar ciente do que ele está pagando. Não é apenas chegou e pagou. Ele tem que ter confiança no contador? Ele precisa. Mas ele precisa também analisar o extrato do Simples Nacional quando chega para a BET. O que é que eu estou pagando aqui dentro? Porque é a unificação de tributos. O que é que eu posso fazer? Isso aqui é o quê? É sempre ter contato com o contador. Agora, quanto menor a empresa, mais fácil esse tipo de situação. Mas quando a gente está falando de grandes empresas, aí o cara tem que confiar na equipe, né? Porque tanto isso. O cara a empresa tá cresce, gastando, né? Principalmente. O cara tá gastando dinheiro. Não só Exato. dentro Tá viajando, tá não dizendo só que tem dentro que ter uma equipe, né? Não só dentro do escritório, como dentro da empresa de Beto. Porque se dentro da empresa de Beto, a pessoa que trabalha no fiscal dele lá, emitindo as notas fiscais dele, não colocar a tributação correta de tal peça, ela não cadastrar corretamente, a contabilidade, ela vai tributar da forma que Beto cadastrou. Ô, Tem Beto. a questão de diferença de alíquota também, quando compra em outro estado também, tem que estar Exatamente. bem atento a essas relações. Isso, porque a maioria das pessoas não contacta com o contador. Já estou comprando em Pernambuco, estou comprando em São Paulo. Sempre tem que contactar com o contador para saber se aquilo dali está sendo viável eu comprar aqui dentro ou comprar fora, que também influencia. Beto, você tem oficina mecânica e você também tem uma divulgação do Instagram que eu acho bem interessante. Um montão de gráfico lá, sabe, Primitivo? Gráfico para todo lado. Eu vi. Mas você fala muito sobre investimento também. Isso. Como foi que começou essa história de mecânico e investidor? Por que que o mecânico, ele também pode ser o mecânico que está nos assistindo agora, como é que ele pode ser o mecânico investidor número 2? Cara, eu comecei a trabalhar muito na área da mecânica, de autopeças e serviço, e aí eu adotei uma prática simples de sempre estar falando com o meu cliente diretamente tudo que está sendo executado no veículo dele, através das redes sociais, como WhatsApp, Instagram. Então, toda peça que era retirada, eu mandava ali. E um ponto e outro, eu estava fazendo faculdade, que era também online, e descobri as questões de renda variável, que é ações, renda fixa, fundos imobiliários. Me apaixonei. Fiz a faculdade para esse determinado entendimento. E a maioria dos meus clientes, através dessa amizade mútua que a gente estava lá sempre mandando os vídeos sobre serviço e todo o entendimento da oficina, quando chegava para receber os seus carros, eu estava lá operando algum ativo ali. Então os caras botaram aquele apelido, mecânico e investidor, porque toda vez que eu chego aqui o cara está investindo, está ali ganhando alguma coisa. Ou encontrava com ele em algum determinado lugar, fora da oficina, vendo um imóvel, por exemplo, o cara tá aqui, cara, tô investindo aqui também, cara, porra, tá aqui, tá ali. Então esse é o mecânico investidor, digo, mecânico investidor. Pode ser mecânico, mas pode ser investidor também, fazer tudo um pouco. Ô Beto, só mais uma pergunta relacionada a isso também, sobre o investimento. Para quem está iniciando agora, eu vou começar a investir, eu quero começar a investir. Aonde eu devo começar? Qual o norte que eu devo tomar? Porque eu quero investir agora. Quem vai assistir o nosso podcast, quem está assistindo agora, ele quer saber como é que eu vou investir. A galera está falando sobre investimento, mas para onde eu vou? Quem eu devo procurar? Qual o melhor investimento? Para quem está iniciando. E outra pergunta, aproveitar aqui, já para a emenda, já respondendo as duas, a partir de quanto dá para investir? Porque quem está assistindo, o cara tá ali pensando, rapaz, esses caras estão falando de 100 mil para começar. A partir de quanto também? Só para emendar na pergunta. A pergunta mais pertinente que as pessoas fazem é: com R$1.000 eu ganho quanto? A galera acha também que é assim, da noite pro dia ficar milionário. Pode desconfiar desse tipo de investimento, que isso é mentira. A primeira coisa a ser feita quando você pensa em investir é você criar um fundo de reserva de emergência, no qual você vai se manter ali de 6 a 1 ano. Você vai somar toda a sua dívida ativa mensal que você tem. Então, você obrigatoriamente tem que fazer um fundo de reserva, onde você vai guardar de 6 meses a 1 ano. Se algo der errado nesses seus investimentos nesse período, você vai ter onde sacar. Porque a maior dificuldade das pessoas, e que elas quebram a cara no mundo de investimento, é tirar o da energia, tirar o da água, tirar o da feira e jogar lá no criptoativo, jogar numa moeda, jogar numa ação, por exemplo, e achar que amanhã vai ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. Você tem que começar tranquilo, numa base forte, criando um fundo de reserva, onde você possa se manter caso venha dar errado o investimento, iniciando no investimento como um CDB, por exemplo, com 100% de CDI, que atualmente em todas as plataformas digitais e as fintechs você encontra, como o Inter, Nubank, fazendo propaganda gratuita aí, dentre outros aplicativos, e você consegue investir a partir de R$10, na verdade, Primitivo. R$10 você já consegue investir. Tem os investimentos de renda variável também que eu acho muito aconselhável, que é
o mercado de FIs, né, que se chamam, né, que é fundos imobiliários, onde você consegue ali estar captando ali 1% ao mês, cerca de, no mínimo, 10,5% ao ano, já tirando os impostos. É muito bom, tem cotas a partir de R$7. Então, você compra uma cota de R$7, você consegue obter 1% ao mês, já relativo 0,7 centavos sobre o que você investiu. Então, quando você está falando um investimento de 150 mil, né, nesses fundos imobiliários, hoje com 150 mil, talvez você não compre uma casa na Zona Sul, em João Pessoa. E se você comprar, você não consegue alugar ela acima de R$800. E você no fundo imobiliário, com investimento de 150 mil, você já tem 1%, que logo se diz R$1.500 ao mês. No primeiro mês. E no segundo mês, você já começa a fazer um melhor efeito de todos, que é o efeito bola de neve, que a gente chama, onde o teu investimento, que era de 150 mil, ele já recebeu 1.500 advindo dos juros, né? Então você já tem 151.500. E o próximo mês, os juros subsequentes é em cima dos 151.500, não mais dos 150 mil. O negócio começa a ficar bom, né? Aí já começa Ô, a ficar Beto, gostoso. Só assim, você falou desse investimento, como é o nome? Você falou imobiliário? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. É. Hoje, só para quem está em casa, que aqui a gente também quer trazer para você. Você que está em casa, para você poder testar, pra você fazer. Isso mesmo. Então é o quê? Peraí, tenho o meu dinheiro para pagar minhas contas estão pagas, me restou isso aqui, então esse dinheiro não faz falta para mim. Mais ou menos esse, o passo a passo, galera. Para o pessoal de casa entender. Me sobrou aqui, tem aqui R$1.000, não vai fazer problema. Qual era o primeiro que você investia? Qual desses fundos? O primeiro. Uma dica para o pessoal de casa. Para você que está em casa assistindo, uma dica de Beto investidor aí. Vou dar 2 dicas. Primeiro, as coisas se invertem quando você é CLT e você é empreendedor. Quando você é CLT, você tem que fazer, olha, eu recebo X por mês. Então, eu vou destinar do meu salário aqui, vou ver o que sobra realmente, como o Primitivo falou. Eu paguei minhas contas. Primeiro você vai fazer suas contas. As minhas contas são essas, tal, minhas despesas fixas dá X. Então, a partir de hoje, eu posso economizar Y. Então, você já vai saber. Já para quem é investidor, quem é empreendedor, cria-se um hábito oposto, que é aquele de se pagar primeiro. Você, dentro do seu Prolabore, se você tem algo, no caso, minha renda ela é variável. Eu não tenho uma renda fixa. Porque, como eu falei aqui, invisto em diversos nichos diferentes, como oficina, investimento de renda variável, imóveis. Então, tudo que eu provenho ali naquele mês, suponhamos que eu fiz um negócio, ganho R$5.000 aqui no negócio agora. Então, eu destino automaticamente 20% para minha reserva de emergência, que eu chamo o boleto dos sonhos. Eu crio um boleto, boleto mesmo, físico, crio um boleto e boto ali aqueles 20% de tudo que eu arrecadei naquele mês e digo, pronto, aqui vai ser para os meus sonhos, aqui vai ser para os meus investimentos. Então, primeiro eu me paguei, aquele dinheiro já foi automaticamente pago dentro do meu Prolabore. Se eu tirei 5 pau aqui, vou botar 20% para cá, vai dar 1.000, pronto. Esse 1.000 aqui eu não vou precisar, é 1.000 meu, que eu ganhei, que eu lutei, que eu me esforcei, é 1.000. Esse aqui já vai para investimento, para dobrar, e aí eu vou ganhar muito mais lá na frente. E respondendo a segunda pergunta, qual ativo eu investiria, realmente eu buscaria na área de fundos imobiliários mesmo, como hoje a gente tem o TORD 11, a gente tem um bastante conhecido também, que é o VGHF11. Hoje a cota custa R$10. E a cada R$10 que você coloca, que você compra uma cota, você recebe 1%, que vai ser 10 centavos sobre cada cota. Logo, 1.000 cotas, você vai ter R$100. Então, isso ela vai multiplicando. E o melhor desse investimento é justamente os juros compostos, que a gente chama no mercado financeiro de bola de neve. Em tudo que você investe, ele vai se multiplicando ao longo do tempo. E o tempo é que é o seu fator principal. Como tu disse, esse negócio não bem que dá futuro, não. Ali é brincadeira de criança. Aqui, vou sair amanhã. Vou mudar o dinheiro todinho. Não, vou sair dali. O que eu acho interessante... Tô perdendo dinheiro. Pode ser. O que não cobre nem inflação. O que dá rendimento não cobre nem inflação. O que você está falando é muito bonito sobre investimento, mas uma pergunta diferente que eu vou fazer agora. Qual foi o teu primeiro erro investindo? Eu falo em investimento, não em ativos, em renda fixa, renda variável. Mas Beto errou quando? Qual foi o primeiro erro que o Beto cometeu investindo? Olha, primeiro erro investindo, eu acho que nosso amigo já falou aqui. É o misturar ali a pessoa física com a pessoa jurídica. É achar que venda é lucro. Misturar tudo ali e achar que tá rico. Vendi 5.000 aqui, eu tô rico. E sair com a pacoteira e achar que é o dono do mundo. Só que não é isso, né? Quando você começa a aprender mais sobre
sobre a questão financeira mesmo, a entender o que entra, o que sai, aí você começa a tomar um norte diferente. Mas o primeiro erro foi isso aí mesmo, foi achar que era rico de imediato, pô, nunca vi tanto dinheiro assim, isso aqui é meu, e depois quebrar a cara e saber que ou você aprende, separa o que é teu e o que é teu negócio, ou você vai continuar na merda ali. Ô Ferraz, contador também erra? Erra. Qual foi o primeiro erro como contador? Primeira empresa que pegou e... Né, tu vai falar o nome da empresa, lógico, mas o teu primeiro erro cometido como um contador. Eu falo que é um erro, como é que eu vou dizer? Um erro assertivo. Por quê? Quando a gente pega uma empresa de um ramo diferente, a gente tende a estudar ela. Saber, tipo, tem a parte de serviço, que é a parte de BET, tem a parte de farmácia, tem a parte de indústria. Só que a gente, como está iniciando ali, a gente quer galgar mais clientes. Só que a gente tem que saber até onde a gente suporta. Eu sabia que eu ia suportar. Eu sabia que eu poderia conseguir algo estudando por aquela empresa, só que eu não queria perder ele no momento. Vou fazer o quê? Eu vou pegar e na medida que eu pegar, eu vou estudando nela. Veio as multas. As multas, elas são corriqueiras. Na contabilidade, se a gente não mandar uma obrigação dia 15, passou para o dia 16, tem uma multa de 2.000. Não é multa de 100, 200, não. É 2.000, 3.000. As multas são desse jeito. Então, eu tinha que arriscar, dar a cara a tapa realmente para poder conseguir aquele cliente dizer, eu vou estudar por ele enquanto ele está comigo. E vou pagar as multas também. Então, inicialmente aconteceu isso. E o que eu falo todo empresário, né? Todo empresário que se preze, ele sabe que a sua empresa inicialmente ela não dá lucro. Eu passei um ano, acho que ninguém passaria isso. Diversas vezes meu companheiro dizia, tu acha que vai dar certo? Tu acha que vai dar certo? Dizer, vai dar certo. Nem que eu tenha que dar 2 passos para trás, para depois dar 3 para frente, mas vai dar certo. Então, eu tinha também que passar um ano ali, ganhando como estagiário, meus funcionários mantive. Inicialmente, quando eu iniciei, né? É quem mais recebe, né, no início, né? Exatamente. Meus funcionários ali, toda vez, ganhando saláriozinho certinho, tudo direitinho, mas eu tinha que saber que daqui a um tempo eu teria também a minha vez de conseguir. Então, eu não errei, eu acertei nessa questão, como você fez a pergunta, do cliente, de pegar um cliente sem a experiência que eu tinha inicialmente, mas com esse cliente eu pude aprender e assim poder ter ele hoje como meu carro-chefe hoje do escritório. A gente Então, vê fez hoje que a diferença. carga tributária, hoje o assunto é tributação, né? Existe algum prazo para solicitar uma restituição de imposto que foi pago indevidamente? Tem algum prazo? Tem. Legalmente, como a gente estava falando bastante sobre revisão fiscal, sobre tributação, entre outros, a gente tem um prazo de 5 anos. A Receita, ela disponibiliza durante 5 anos o período que você pode solicitar a recuperação desse imposto pago indevidamente. Digamos que Beto pagou o imposto lá em 2019, então ele já, consequentemente, ele já passou o prazo dele de poder pedir restituição. Nem administrativamente, nem judicialmente ele consegue. Mas se ele tiver algum débito de 2020, 2021, ele já consegue ir ali e fazer a recuperação. Essa recuperação, que a gente vai chegar também com esses assuntos que a gente está falando, acho que interessa muita gente que está em casa, às vezes que tem escritório, às vezes que tem empresa, eles querem saber, mas eu paguei indevidamente o imposto, vou recuperar de 2021. Não é só vou recuperar, é analisar se naquele período tinha legislação compatível para poder recuperar e saber como solicitar. Então, mais uma vez, procurar um profissional qualificado para realizar desenrola isso. isso aí. Desenrola. Como é que funciona? Outra coisa aqui que eu tenho curiosidade também. Como é que funciona essa questão da malha fina? O que fazer? O cabo for pego, o cabo tá movimentando o dinheiro, não tem controle do que está entrando, do que está saindo. Na parte jurídica e na parte de pessoa física, nos dois lados, a gente pode falar, né? A da pessoa jurídica é você cumprir com suas obrigações. Não depende tanto do empresário. Também depende. Tem um ponto grande nisso, né? Posso dizer, não que não depende. É cumprir com as obrigações que é do escritório de contabilidade fazer, mas do empresário é manter a ordem segundo a legislação, do que pede dentro da empresa dele. Já falando da parte pessoa física, a malha fiscal hoje, para quem declara imposto de renda, a maioria das pessoas pergunta, como é que eu evito? É você fazendo correto. É você declarando tudo que você ganha e tudo que você tem de despesa. Se você fizer essas duas coisas, não tem como você cair na malha fina. Porque nessas duas vertentes você consegue controlar tanto mostrar para a Receita o quanto você está recebendo e mostrar para a Receita o quanto você está gastando. E com isso, com esse cruzamento de dados, que hoje em dia é tudo digital, não tem como você cair na malha final. Você não tem como cair, porque esse cruzamento de dados é feito de forma automática hoje em dia. Deixa eu só concluir aqui essa parte que a gente está falando de imposto. Então, hoje, o que a gente pode, do dia a dia da pessoa, da minha vida, o que é que eu posso
como é que chama? Restituído o imposto de renda, que aí pode ser deduzido, né? Do imposto de renda. Assim, trazendo para a prática. Leva tudo que uma pessoa normal dentro de casa tem. Pronto. De pensão, colégio de menino, plano de saúde, o que tiver. Eu recebo mensagens constantes sobre isso no período agora que vai começar, que é, comprei não sei o quê, comprei medicamento, fiz a feira e manda os comprovantes. Não é assim, não é tudo que a gente compra, não é tudo que a gente tem que a gente pode deduzir de imposto de renda. A dedução de imposto de renda, a Receita ela utiliza das 3 vertentes, educação, saúde e dependentes. Então, quando você gasta com saúde, com ensino e com dependentes, esses podem ser deduzidos. Então, digamos que você hoje vá a uma consulta médica, você não tenha plano de saúde, ou até tenha, e é aqueles planos de saúde que lhe reembolsam o valor, você pode colocar também como dedução. Mas digamos que você vai no médico e o médico lhe receitua hoje Você foi, né, na consulta e recebeu esse recibo que você foi até lá. Esse recibo ele pode ser colocado na declaração de imposto de renda. Uma dica boa, viu? O colégio do filho também ele pode ser deduzido se esse filho morar com você ou não, porque isso vai depender também, como você tocou no outro ponto, na pensão alimentícia. Às vezes o casal ele se separa e isso tudo tem que ser registrado, não pode ser nada de boca não. Tem que ter o documento decisório de uma pensão alimentícia, tem que ter um recibo do médico. Até abrindo um adendo nesse recibo do médico, agora a partir de janeiro de 2025, toda a receita ela é só da forma digital. A parte de recibo que você recebe dos profissionais de saúde tem que ser na forma digital. A última lei complementar que saiu, que foi a 4.440 agora em dezembro, ela só permite que todo profissional de saúde só emita esse recibo para você, que é pessoa física, se for da forma digital. Então, para você colocar essa receita dentro do seu imposto de renda, vai cruzar a informação agora direta, por isso que vai cada vez mais, com a tecnologia, vai evitar que se tenha malha fina. Por quê? Porque você vai estar executando as informações de forma digital, vai estar entrando no seu imposto de renda, cruzando com os seus rendimentos e vai evitar a malha fina também. Muita informação boa, muita informação. Muita coisa a gente nem sabia, né? A gente acaba passando por momentos assim e, como a gente não tem um contador tão próximo assim como o Ferraz, acaba passando. Ô Beto, aconteceu um fato comigo, um dos meus carros eu levei para a oficina e não estava com tanta pressa, porque quem tem oficina sabe que todo mundo que leva o carro está sempre muito apressado, depende do carro para trabalhar, mas enfim. Aconteceu um fato comigo, eu deixei o carro na oficina, veio o Primitivo. E quando cheguei lá, o cara disse, deixa aqui que eu vou te passar o orçamento amanhã. Quando foi no outro dia que ele ligou para mim e disse, o serviço já está concluído e deu R$3.000. Ou seja, acontece lá na revista também contigo, dos clientes saírem sem o orçamento e você executar o serviço, lá é diferente. Como é que acontece por lá? Não, de forma alguma. Isso é até ilegal, né? Falando sinceramente, isso é a forma mais errada que tem que trabalhar. O correto é sempre haver aquela discussão antecipada, discussão sadia, no caso, onde você expõe o que vai ser feito de forma clara, até porque o bem não é do mecânico, nem do proprietário da oficina, e sim do cliente que está levando o carro até a oficina. Então, você tem que expor qual é o defeito. Claro, existe uma grande diferença também em você dar um orçamento e você fazer um diagnóstico. Porque da mesma forma que tem mecânicos, né, malandros que vai lá e sai desmontando tudo, isso aqui tem que fazer, já está desmontado e ponto. Tem cliente que só quer levar um carro para a oficina, ver o que é e levar no João da esquina que não investiu nada, que não tem um scanner, um computador que a gente chama, que investimentos são altos, a partir de R$15.000 hoje que você tem um scannerzinho mais ou menos meia boca, né? Então tem cara que só quer levar para ver uma coisinha besta. Então eu acredito que tem que haver, eu tenho certeza que tem que haver aquela discussão antecipada, tem que expor para o cliente, tem que deixar ele ciente o que é orçamento e o que é diagnóstico. Natural você cobrar, olha, Anderson, teu carro aqui tem isso, isso e isso. Eu entrei com o scanner, teu problema é problema de injeção, tem a parte do cabeçote que vai ser executada, tem a parte do motor que precisa ser feito. Porém, o motor eu não tenho como te falar, porque é interno, são as engrenagens internas. Esse é um serviço que a gente terceiriza também, retira. Metade do serviço vai para uma retífica e a retífica tem que expor o que vai ter ali. Então, esse segundo orçamento, tanto o dono da oficina quanto o cliente fica ciente após a análise da retífica. Porém, a gente há um entendimento nessa comunicação prévia de que, por isso que eu gosto de gráfico, o gráfico é um parâmetro,
um gráfico de ações, por exemplo, você não consegue identificar o futuro. Porém, o passado do gráfico é que dá a referência do futuro. Isso assim é com o IBGE, isso assim com qualquer tipo de gráfico que é relacionado a qualquer tipo de movimento na vida. Então, havendo essa comunicação prévia, olha, Anderson, não tem como saber, mas pela experiência, por tantos motores que eu já fiz dessa linha do teu carro, por exemplo, vai dar em média aqui uns 6 mil. Então, você está ciente. Posso executar o serviço? Não. Tudo bem. O não executar o serviço vai haver umas despesas para você que, lógico, não vão ser essas. Vão ser as despesas de custo, como elevador. Eu tive que elevar seu carro, eu tive que ver o que está precisando, eu tive que entrar com o uso de tecnologia, com o scanner, que isso tudo é investimento. Então, aí sim, você vai pagar uma taxa. Porém, empurrar um serviço no cara, aí é totalmente Mas essa taxa já é acordada Isso, antes da essa taxa é execução? acordada. Isso. A maioria das oficinas, uma passagem de scanner, por exemplo, já tem um pré-preço estabelecido já, e todo mundo já sabe como é que funciona. Já passou por isso, já? Quase isso. Eu estava até pensando um dia desse, até conversando também com o meu companheiro, e falando que a maioria das empresas que você vai comprar pneus, eles dão para colocar gratuito, né? Isso eu já peguei umas 3 vezes. E sempre eu vou lá firme, dizendo, não vou fazer não. E às vezes ele até pega o embate mesmo, dizendo que eu não vou fazer. Porque você ganha, que é grátis para colocar, você compra os pneus, vai lá colocar, não, tem isso para fazer. Eu falei, não, eu fui no meu mecânico ontem. Ele não disse que tinha nada disso. Eu vou aproveitar, Ferraz, vou dizer uma coisa aqui, os caras vão ficar com raiva de mim. Vou quebrar um tabu aqui, olha só. A maioria das empresas que fazem substituição de pneu, elas estão ali na garagem dos shoppings ou de supermercados. Verdade. Elas pagam aluguéis caríssimos, o supermercado vende o pneu, ela coloca de forma gratuita, porém, ela não recebe nada da empresa que está vendendo o pneu. De contrapartida, eles usam esse álibi de querer acusar serviço para poder monetizar a sua equipe e também a empresa. Aí eles pegaram de forma errada. De forma muito errada. Isso é muito errado, hein, garoto? Vamos Já parar com isso aconteceu aí. contigo já? Não, comigo não. Graças a Deus, né? Tem que estar Já esperto. conheço casos, né? Por que o mecânico tem tanta essa fama, hein? Porque toda vez que a gente leva no seu caso não, que eu já conheço de longa data, mas quando você leva seu carro na oficina que você não conhece, fica aquela dúvida, será que O realmente clima é isso? fica tenso. Sempre aparece dessas coisas, né? Com certeza, parece muito. Parece muito. Lá na oficina, eu tento falar com os colaboradores para a gente ter uma percepção clara de cada cliente. Tem cliente que chega já com aquele peso, porque realmente já passou por diversas situações em diversos lugares que ele já vem ali armado, né? Então a gente tem que estar sempre pronto para estar tranquilo, receber o cara de forma tranquila e explicar o que vai ser feito. Beto, para quem está começando agora, para quem está assistindo a gente em casa, ele quer montar uma oficina, qual seria a primeira dica que você daria para ele? O cara que vai começar a investir agora, do zero. A primeira dica que eu daria para o cara que quer começar hoje é que estude muito, tá? Esqueça, desconfigure qualquer pensamento que você tem de oficina das antigas, tipo uma foto de mulher pelada lá, o cara grosseiro, estúpido. Desconfigura tudo isso aí. Estuda, seja um cara comunicativo, porque hoje a comunicação ela vai te levar para qualquer patamar na tua vida, independente se seja na área de oficina ou qualquer área que você tiver. Tudo é relações humanas, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ser um cara que trate bem a outra pessoa, no mínimo se comporte como se você fosse o cliente. E, cara, mantém teu ambiente limpo, né? Porque tu é mecânica que precisa ser aquela ceboseira, mantenha um ambiente limpo, seja cordial, tem um cafezinho quente também, que todo nordestino gosta. Então é isso, cara, é saber respeitar a outra pessoa, é saber trabalhar da melhor maneira possível e evitar colocar profissionais que existem, que já vêm com alguns vícios de outros lugares. E se você não tiver a opção de contratar um profissional melhor, que lapide o que você está colocando ali e tente encaixar ele ao seu modelo de negócio. Porque você está trabalhando dessa forma correta, eu tenho certeza que vai dar certo. Muito bom. Muito bom mesmo. Para o pessoal que está em casa, explica aí para a galera, porque o que eu acho que muita gente está pensando em casa é o quê? Quando a gente vai dividir lucro real, dividir até quanto? Falando em valores. Lucro real, lucro presumido e simples nacional. Qual é o patamar de faturamento? Na verdade, isso é todo o dinheiro que entra, né? Isso, Seja, é de acordo com... é o que girou com na o que empresa. você faturou na empresa. Para quem está em casa. Porque aí o cara acha que ele está
No lucro real, tá no presumido já, né? Exatamente. Em dezembro de cada ano acontecem as exclusões do Simples Nacional, que é quando você é convidado a se retirar desse regime de tributação. O Simples Nacional, ele é um regime benéfico hoje, porque você paga todos os impostos através de um. Não sei se Beto é desse regime de tributação, mas todos os impostos em um único, né? Mas quando você passa a ser microempreendedor, que é até R$81 mil no ano, que você pode faturar, que dá 6.750 mensal. Para o vendedor de pipoca, né? É, o vendedor de pipoca. Tem o Simples Nacional, que existe o limite e o sublimite, 4.800.000, e existe também o sublimite. Vixe, de 80 mil já vai para 4 milhões. Você sai de microempreendedor, que o microempreendedor, lembrando, que ele se confunde total com a pessoa física. O microempreendedor, tudo que responder no CNPJ dele, ele também responde. Quando você passa para uma empresa de ME ou EPP, que é de médio porte, empresa de pequeno porte, é até 4.800.000. Então, mas dentro do Simples Nacional existem as faixas. Até 180 mil, você paga um percentual de imposto. Até 360, outro percentual. Quanto mais você fatura, mais você paga de imposto, dentro do Simples, certo? No lucro presumido, acima de 4.800.000. Mas, já, Edson, eu posso já ir direto para o lucro presumido sem estar faturando isso? Pode. Não é proibido, não. Por isso que existe o planejamento tributário, mais uma vez, para saber se você se encaixa melhor nesse regime de tributação ou no lucro presumido. E aí onde entra também a importância do contador, né? Porque o cara tá lá, eu tô terminando um ano bom, o contador mesmo, você já chega por causa disso. Campeão, vamos para outro regime de tributação. Regime aqui, fica melhor para você. Fica melhor, exatamente. Acontece muito hoje com médicos. Médicos, porventura, que saiam da pessoa física e passam para a pessoa jurídica, a maioria que está ali faturando, que a gente sabe que médico, eles não têm pouca receita, tem bastante receita. Então, eles tendem a ir direto para o lucro presumido, porque dentro do lucro presumido também tem essas reduções. E o lucro real, o lucro presumido, presume-se que você vai pagar tanto de imposto. E no lucro real, é pelo seu real lucro que você vai pagar o imposto. Que, na maioria das vezes, para a empresa de serviço, ela não é bem optativa para isso. Excelente informação. Excelente. Acontece. Meus amigos médicos aí... A ideia é ser médico agora, viu? Duas coisas que... Olha, eu escutei de um amigo meu, empresário grande aí, ele disse... Primitivo, duas coisas que a gente não pode economizar. Contador e advogado. Não economize, não. Inclusive, a ideia de ser médico, eu lembrei de uma coisa, que a minha mãe falou para estudar medicina. Eu não entendi, eu entendi oficina. Essa foi boa. Ô, Beto, eu te conheço você há muito tempo e sei da tua história. Sei que você é um cara batalhador, que já vem há muitos anos empreendendo. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tudo meu irmão. É um prazer enorme ter você aqui também, Ferraz, com a gente, para bater esse bate-papo junto com o Primitivo aqui. Muito legal, muito, muito importante ter vocês aqui com a gente. E eu gostaria também, Ferraz, de falar para você que você falou coisas aqui, foi o Primitivo, que eu nem sonhava que existia. Muita informação. Eu também tenho empresa, sou empresário também. A gente aprendeu bastante hoje aqui. Tem empresa de empréstimo, que é a Paycard de empréstimo, está consolidada aqui no estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, de longas datas também, e que graças a Deus cada dia que se passa vem crescendo e a Paycard vem se tornando uma referência em empréstimos. E assim, a gente recebe público de todo o nicho, daquele que vem pegar R$200, como aquele que vem pegar 50, 100, 200 mil. Então a gente recebe esse público também. E a gente recebe também o aposentado, o pensionista, o servidor público. E você que está assistindo aqui e quer aprender como montar a sua empresa de empréstimo, vai ter dicas também sobre isso, mas no próximo programa. Então, eu queria agradecer aqui, né? A presença de vocês dois aqui. Foi muita informação. Eu acho que para a galera de casa, o pessoal de casa que está nos acompanhando, você que está aí assistindo, pode indicar para os amigos, se inscreve no canal também, que é importante se inscrever no nosso canal, né? Coloca lá para sempre estar assistindo nossos programas. E eu acho que a gente conseguiu, né, Anderson? Com certeza. Acredito que a gente conseguiu o objetivo, né, do programa, que foi trazer experiências reais, dicas reais. Eu estava aqui como um entrevistador, né? E também estava como aprendendo. Eu olhei, eu falei, tô aqui na minha cabeça, fiz umas anotações aqui. Durante o programa, fiz anotações aqui também. Vou conversar depois com vocês no particular. Também, estou com várias ideias já para perguntar. Porque eu achei muito interessante o intuito do programa, que é a gente trazer isso, né, Anderson? A gente trazer dicas de investimento,
coisas que façam o negócio prosperar. E no futuro, eu quero no futuro médio e longo prazo, certeza, a gente ter pessoas que assistiram o nosso programa e que colocaram em prática alguma coisa. A A ideia gente vai abrir esse espaço aqui e, se possível, ainda no futuro, a gente trazer alguém que assistiu o nosso programa e fez alguma coisa e deu certo. Participou do Papo do Investidor, né? Seja abriu empresa, seja uma criptomoeda, algum outro investimento e viu aqui no nosso programa, deu certo, a gente vai trazer ele aqui na bancada e vamos conversar, vamos saber como é que foi a experiência dele. Eu queria que vocês também falassem um pouco da empresa de vocês aí, fizessem uma apresentação breve sobre a empresa de vocês, falando por que a gente deve procurar a empresa de vocês. A Calculare, hoje, ela está há 8 anos no mercado. Eu já sou contador há mais de 12 anos. E a Calculare, ela tem grande intuito de fazer com que os pequenos empresários, eles cresçam. Com isso, a gente tende a fazer isso que a gente vem conversando aqui durante o nosso bate-papo, que é fazer com que o pequeno e médio, eles se transformem em grande. E a gente quer, junto com eles, estar ali perto para que a gente possa fazer com que o negócio dele venha a crescer cada dia mais. A Calculare, ela tem esse negócio humanizado, a gente trabalha muito robotizado, a parte técnica. O que a gente interessa mais é a gente estar ali o dia a dia com o empresário, é estar ali o dia a dia trazendo novidades para que eles possam entender que o negócio deles pode prospectar ainda mais. Então, nesse intuito de crescimento, o contador ele é importantíssimo que ele seja um consultor interno dentro de cada empresa. Então, a gente da Calculare, a gente faz totalmente essa diferença, que é o trabalho humanizado, é o trabalho parte a parte ali junto com a empresa para que ela venha a crescer. Excelente. Maravilha. Gostaria de pedir a vocês que seguissem a Revise Centro Automotivo, a empresa no qual eu sou dono. Estou nela há 7 anos e eu tenho uma coisa a dizer a vocês. O Primitivo falou aqui que são duas amizades que você tem que ter, que é médico e advogado. Eu vou adicionar um. Você tem que ter também um mecânico. Não esquece de mim não, hein? Então é isso. A gente trabalha de forma transparente, de forma sempre ali ao lado do cliente, da melhor transparência possível, utilizando todas as ferramentas que tem hoje em dia das redes sociais para trazer ao nosso favor de forma mais clara, mais transparente possível, para que o cliente cada vez mais confie no nosso trabalho, no nosso serviço. E é isso. 2 recados para vocês. A vida é dura para quem é mole e o outro é se liga no extrato e esquece os status. E falar em frase, eu me lembrei de uma frase também que inclusive veio ontem, bem interessante, que fala o seguinte: o pobre faz aquilo que gosta, o rico faz aquilo que é preciso ser feito para depois fazer aquilo que gosta. Verdade. E eu tive o prazer de conhecer essa fera aqui, Primitivo. Foi um encontro que nos trouxe muito resultado. Eu tenho uma honra, sou seu fã, você sabe disso. Obrigado. De ter você aqui do meu lado. Espero receber várias outras pessoas e que você continue do meu lado para a gente bater esse papo de investidor com essa galera muito massa. Eu que agradeço, né? Quando vejo esse convite de Anderson aí, né? Eu que trabalho com humor, né? Faço minhas redes sociais, a gente trabalha, o nosso forte é o humor. Mas tem aí, né? Por trás da peruca, por trás daquela munganga toda, existe um cara que já empreendeu bastante, já empreendi bastante negócio diversificado. E tá nessa empreitada aqui com você, meu amigo, é uma oportunidade. Na verdade, eu chamo de oportunidade de conhecer muita gente bacana, conhecer 2 empresários como esses aqui e outros que virão também, né? Então isso aqui vai ser uma escola pra gente e espero também ajudar o pessoal que tá em casa, né? Que é o intuito maior da gente é ajudar quem tá em casa. Informação gratuita para quem tá em casa. Então é isso, o nosso programa está encerrando. Agradecer primeiramente a Deus, mandar um abraço para minhas filhas, Melina e Sofia, um abraço para minha esposa e falar para você que o Papo de Investidor vai continuar trazendo muita gente boa para cá e você continue nos seguindo nas redes sociais, tá vindo muita coisa boa, uma galera muito massa e que Deus nos permita voltar aqui na próxima quarta-feira para bater o papo de investidor com outra galera, para que a gente possa trazer mais informações e mais dicas sobre investimentos. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.